Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui outra vez, mas dessa vez vamos falar de um assunto um pouquinho diferente. Nessa série de vídeo eu vou começar a comentar, fazer uma palhinha, tá? Eu não vou entrar a fundo em cada um desses pensadores porque seriam vídeos muito longos, mas eu vou começar a apresentar os principais pensadores da ciência econômica e quais foram suas contribuições para o que a gente conhece hoje, tá? Quais foram suas ideias, em que momentos eles estiveram. E o primeiro não pode deixar de ser Adam Smith. Adam Smith é considerado o pai da economia moderna. Antes de Smith, existiam trabalhos sobre economia, só que eram mais rudimentares e eles estavam mais até para o campo da filosofia do que para a ciência econômica em si. Então a gente pode dizer que Adam Smith é o cara que inaugura as ciências econômicas como ciências econômicas, tá? E Smith nasceu na Escócia em 1723. Então o que ele pegou? Ele pegou o momento da Revolução Industrial, o momento da mudança de patamar. Imagina que você nasceu na época que tinham lampiões e depois você viu a energia elétrica. Eu que nasci na época que tinha telefones fixos de disco e hoje temos smartphones celulares. Então ele presenciou essa mudança de patamar que teve naquela época. Ele viu aquilo acontecendo da janela dele. Então, a primeira e óbvia conclusão de Smith é a divisão do trabalho. Então ele percebe que quanto mais você consegue aprofundar a divisão do trabalho, mais desenvolvido é aquela nação, é aquele estado. A principal obra dele, Riqueza das Nações, tá? Escrito aí em 1776, a primeira edição dela. Então você vê que é bem nos primórdios mesmo da Revolução Industrial e ele mostra essa questão. Então você tem, até então, você sozinho demorava um dia para fabricar um prego, ou então você demorava alguns dias para fabricar uma camisa. Quando você começa a ter a divisão do trabalho, de repente você, com quatro ou cinco pessoas, cada uma fazendo uma parte dessa produção, você começa a fabricar 1.000 pregos por dia, 2.000 pregos por dia, quer dizer, é um aumento de proporção gigantesco esse aumento de produtividade que você ganha quando tem a divisão do trabalho. Outra coisa outro exemplo que serve, por exemplo, a camisa. Você fazia a colheita do algodão ou da lã, você fazia o fio, você fabricava, você fazia os próprios instrumentos, às vezes, que você ia utilizar na fabricação, e agora você tem alguém colhendo, alguém fazendo só fio, alguém colocando o fio no tear, outra pessoa abaixo. Quer dizer, cada um faz uma parte, a divisão do trabalho aumenta enormemente a produtividade que você tem e esse é o começo da industrialização. É isso que permite você dar cada vez mais passos para produções de bens tecnológicos. Porque, por exemplo, até então, para fabricar este relógio de pulso, imagina o tempo que um cara levaria se ele tivesse que fabricar todas as engrenagens, todos os detalhes, a pulseira, eh, os ponteiros, os mecanismos que tem dentro, as molinhas, enfim, seria um trabalho descomunal. Então, a divisão do trabalho, o aumento da produtividade do trabalho, permite você fabricar novas coisas por dois motivos. Primeiro, você vai ter as suas necessidades de subsistência cuidadas de forma mais. Você vai gastar menos tempo com elas. E segundo, você vai ter mais pessoas, cada uma desenvolvendo uma parte do trabalho, para você elaborar peças, equipamentos, produtos cada vez mais complexos. Então, essa é a principal questão que Smith viu nesse momento da janela da casa dele. Tá? O que ele também acredita? O que ele percebe? Que você é um individualismo. As pessoas individuais, elas buscam sempre aumentar a sua qualidade de vida. Buscando aumentar a sua qualidade de vida, elas proporcionam um bem para a sociedade como um todo. Só que sempre buscando o seu bem-estar. Então, quando você vai num padeiro comprar pão, o que você espera do padeiro é
que ele esteja fazendo a maior quantidade possível de pão, pelo menor preço possível de pão, para ele poder atender sua demanda, de forma que você gaste menos do seu tempo, menos da sua renda para adquirir pão e você possa se concentrar em outras coisas. Então, o que você espera do padeiro é fazer pães. Você não espera nenhuma outra coisa, nenhum tipo de doação, nenhum tipo de boa-aventurança do padeiro. O que você conta é com a competência dele para aquilo que ele faz. Um outro termo que vem de Smith e que aí cai no seu individualismo também, mexendo as coisas para aumentar o bem-estar da sociedade, é a tal da mão invisível do mercado. O mercado se autorregulando. Então, quando você tem a oferta e a demanda, que a gente já viu lá atrás, e as coisas custam mais caro ou mais barato, se as coisas começam a custar mais caro, você tem mais entrantes nesse mercado e vai equilibrar de novo esse preço. Se as coisas estão custando mais barato, você vai ter empresas saindo do mercado e novamente tentando equilibrar essa situação novamente. Essa é a mão invisível reguladora do mercado, que ela serve para basicamente tudo, inclusive para o valor do seu próprio trabalho. Tá? Smith ele já reconhece que o valor dos salários, tá? Você tem como fazer acordos entre classes para mexer nesse valor, só que a gente não vai entrar nesse aspecto aqui hoje. Uma outra coisa que Smith prega para gente, ele diz, tá, que o salário precede o lucro. Então ele imagina o quê? Que quando você vai com a sua carrocinha de algodão que você colheu no mercado para fazer a venda do algodão, você ganha um salário e o que sobra deste salário é o seu lucro. Agora aí fica um ponderamento, né? A gente vendo as características de salário, lucro e renda, talvez a visão dele tenha algumas distorções que depois a gente corrige. Por enquanto, o importante é você entender que para Smith, tá, o valor do salário precede o lucro. Isso vai ter implicações muito grandes na economia daí para frente. Ele acredita no valor trabalho, então para ele você tem um globo terrestre, um livro e um relógio, um óculos. Todos são suas mercadorias, todos têm o seu valor de uso, que são totalmente diferentes entre si. O valor de uso de um não tem nada a ver com o valor de uso de outro. E como que você chega num valor comum entre eles, no valor de troca deles? Pela quantidade de trabalho que cada um desses itens demora para fazer. Então, se você demora 10 trabalhos para fazer um relógio e um trabalho para fazer um globo, você vai trocar 10 globos por um relógio. Essa é a teoria do valor-trabalho do Smith. Esta questão, tá, de você ter a mão invisível do mercado, e uma coisa importante, Smith é um liberal, então ele é contra a ação governamental em cima da economia de qualquer forma. Por conta disso, a economia se autorregula. E uma questão fundamental disso de Smith ser contra qualquer tipo de ação governamental inclui o corporativismo, que é o quê? Que são grandes empresas que tentam tirar vantagem da sua posição para criar, junto com governos, regras que prejudicam entrantes. Regras, às vezes a gente pode entender por regulamentação também. Então, às vezes, quando a gente vê uma notícia de que tal mercado precisa ser regulado, regulamentado, você pode reparar que as grandes empresas, as que já estão, abrem um sorriso daqui a aqui. Porque mais regulamentação, mais custo de entrada. Então, Smith e a escola clássica da economia abomina também o corporativismo. Isso é muito importante de ser dito. Então, quando você vê um fabricante de camisa, um fabricante de pão, um fabricante de qualquer coisa, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar produzir a maior quantidade possível para ele conseguir ter o melhor retorno para ele. Nesse tempo, outras pessoas também vão desenvolvendo as suas aptidões e você gera uma concorrência. Essa concorrência faz o quê? Com que os preços baixem.
Então, para o consumidor final, você contando com o individualismo daquele empresário, daquele setor de, de negócio, você consegue aumentar a qualidade de vida de todo mundo assim. Hum, Essas são as principais questões de Smith. Smith ele vê a produção sendo dividida entre capital, entre aluguel, que é a renda da terra, o aluguel da terra, tá? E o salário. Agora, são questões que daí a gente aprofunda muito mais. Eu acredito que neste contexto geral, a gente conseguiu fazer um bom panorama do que pensava do Smith, dá para introduzir, isso daqui é uma introdução ao pensamento de Adam Smith, tá certo? Então, por hoje é só. A gente vai conversar sobre outros economistas em outras circunstâncias. Eu disponibilizei no EFT Educação Financeira, lá no Facebook, um PDF do livro A Riqueza das Nações de forma gratuita. Então, quem quiser, quem tiver interesse, pode ir lá, pode baixar o PDF, pode ler o livro e acrescentar na discussão. Perfeito? Obrigado, pessoal. Boa noite e até a próxima.